aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Num tempo de silêncio, irmã, irmão, invoque o auxílio do Espírito Santo para te ajudar a compreender o que esta palavra hoje revela para nós. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, em meio à grande e grave crise da epidemia do coronavírus, Covid-19, continuamos com tudo parado, com grandes questionamentos e inquietações em nossa vida pessoal, familiar, profissional, nossa vida espiritual, grande conflito
e até confusão envolve a mente, o coração e a vida de tantas pessoas. Pois esse é exatamente o momento propício para que voltemos à fonte por excelência que nos capacita e nos qualifica para o enfrentamento desta realidade. A fé cristã não garante a ausência de problemas. A revelação bíblica não garante em nenhum momento que a nossa relação com a verdade revelada garante-nos viver neste mundo sem dificuldades, sem provação, sem problemas. E a palavra de Deus hoje fala exatamente disto. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho por excelência. Eu quero começar hoje no Evangelho pelo final. Estamos hoje exatamente concluindo o Evangelho de João. Capítulo 20, versículo 19 a 31. Lá no Evangelho, no versículo 30, diz assim, pegue a sua Bíblia, estou me esquecendo disso, pegue a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Corra o seu olhar lá para frente no versículo 30. Depois de relatar o encontro de Tomé com Jesus e a confissão de Tomé e a bronca que Jesus deu em Tomé, o evangelista diz assim: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Significa que livro algum daria conta de resumir tudo o que Cristo realizou. Esses sinais, o evangelista João evita falar de milagres. No lugar de milagre, ele prefere usar a expressão sinal. Porque sinal é para te ajudar a caminhar, avançar, continuar o caminho. E ele percebia que no tempo dele, no fim do século I, muita gente fazia dos milagres uma ocasião para parar na caminhada de fé. Conheço muita gente que frequenta a igreja e não entende nada da igreja, nada da revelação bíblica, nada do evangelho, nada de Jesus, nada. Você pode espremer que não sai nada. E está sempre na igreja, e às vezes chorando e lamuriando e lamentando as dificuldades da vida, e você vai dar uma sacudida e dizer, mas você está na igreja, frequenta, participa, está todo domingo no primeiro banco. E ela diz, não padre, eu estou aqui porque fiz um voto, e Deus me atendeu. Socorreu meu filho, me socorreu quando eu entrei na sala de cirurgia, socorreu a minha filha, e Deus me atendeu, e eu fiz um juramento que nunca deixaria, e eu estou aqui para cumprir esse voto que eu fiz para São José, para o Divino Pai Eterno, para Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora, e assim vai, e assim vai. Então, o milagre fez com que ela parasse na vida, na caminhada de fé. O milagre aconteceu? Sim, aconteceu. Mas ao invés dela ter feito do milagre uma ocasião para ela continuar, crescer e evoluir na fé, ela parou num ritual de dívida que ela tem com Deus. Ela vai todo domingo, toda semana, todo ano, no mesmo lugar, para acertar a conta de dívida. O evangelista João está corrigindo essas pessoas que vivem correndo atrás de milagre e gastam a vida para pagar conta. Alguns, inclusive, vêm pedir o padre para mudar
mudar o boleto, porque não dá conta de pagar a conta que fez. O evangelista João fala: muitos sinais Jesus realizou diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Estes sinais, que estão anotados no livro do Evangelho de João, diz no versículo 31, foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Os milagres relatados nos evangelhos têm a finalidade concreta. Primeiro, levar você a acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Segundo, para que crendo você tenha vida em seu nome. Vida e não dívida de um milagre, de uma graça que você pediu. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Repito, e não dívida. A fé de endividados não é uma fé muito sadia. Tem gente que diz, eu estou aqui porque tudo que peço para Deus Ele me dá. Esses dias tive que fazer uma correção severa num irmão que disse, padre, se eu contar para o senhor a quantidade de pedido que eu faço para Deus, eu o ano passado eu fui 3 vezes a Aparecida do Norte, não sei se 9 ou 10 no Divino Pai Eterno. Porque se eu contar para o senhor a quantidade de coisa, e vou a pé no Divino Pai Eterno 9 vezes, padre. Eu falei, irmão, isso não está sadio, não. Vamos melhorar esse negócio. Essa apelação desesperada toda hora, querendo um milagre e fazendo uma dívida e assinando promissória, não está sadio, não. Vamos mudar isso. Vamos mudar isto. Tomemos o começo do texto de hoje, o versículo 19. O ano passado, todos os anos, no segundo domingo da Páscoa, cai esse mesmo evangelho. O ano passado eu fiz essa pregação e fiz uma lista de 7 sinais que acompanham a vida daqueles que conhecem Jesus, aceitam e acreditam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e têm vida nele. 7 sinais de que você tem a vida em Jesus. 7 sinais de que você acredita que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Essa semana, no seu recolhimento, retome essa pregação do ano passado. Eu vou passar de forma um pouco mais rápida, de novo retomando esses 7 sinais, porque eu quero pegar com vocês alguns elementos da primeira e da segunda leitura. Vamos lá. 7 sinais de que você acredita que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e você tem vida no nome dele. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Primeiro sinal. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Domingo é dia do Senhor. E a gente para tudo para reunir-se em nome dele. O mandamento de guardar o domingo, de guardar o dia santo, não quer dizer somente se você pode vir à igreja. Domingo passado, domingo atrasado e neste domingo de hoje, você não pode participar da Santa Missa. Mas o mandamento vale. É dia de você guardar domingo.
Dies Domini, dia do Senhor. Primeiro sinal de que você acredita que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e você tem a vida em seu nome. Você guarda o domingo. O segundo sinal, você se reúne em nome do Senhor. O terceiro sinal, quem preside esta reunião, a Santa Missa, ou a oração sua em família, em casa, ou sozinho no seu quarto, reunindo-se na presença dele em oração, quem preside a oração, quem entra e dirige a oração, é Jesus ressuscitado. No primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus, o lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. Primeiro dia, a reunião e Jesus entrando. Os 3 primeiros sinais. Quarto sinal, ele oferece a paz. O sinal de que você tem Jesus em sua vida não é se você não tem problemas e provações. O sinal é se você, mesmo tendo problemas e provações, você tem paz no nome dele. Quarto sinal. Versículo 20. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Esse é o quarto sinal. Desculpe. O terceiro sinal é ter paz e alegria no Senhor. Diz assim o texto: Jesus, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. O terceiro sinal é ter paz e alegria no Senhor. Primeiro sinal é guardar o domingo. Segundo sinal, reunir-se em nome do Senhor. Terceiro sinal, ele que dirige, ele é o centro. Terceiro sinal, a paz e a alegria no nome dele. Depois de encontrar nele esta alegria, aí vem mais um sinal. Versículo 21. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Este sinal é importantíssimo. Ele já deu a paz e agora dá a paz de novo. Será que a primeira paz que ele deu não vale? Por que ele deu a paz pela segunda vez? A primeira paz que ele deu é sua e para você. A segunda paz que ele te dá não é sua e nem para você. Está com você, mas é para você levá-la em nome de Jesus para os outros. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Primeiro é guardar o domingo. Segundo, reunir-se em nome do Senhor. Terceiro, ele que preside a reunião. Ele que preside a reunião. Quarto, a paz e a alegria no nome dele. Quinto, a paz e o envio no nome dele. Levar a paz para quem precisa, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Versículo 22, sexto sinal. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Esse sinal é importante. O sexto sinal.
O Espírito Santo que capacita e qualifica para o perdão. Curioso é que, se você tem Jesus ressuscitado na sua vida, você é homem e mulher da paz e da alegria. Se você é homem e mulher que tem o Espírito Santo em sua vida, você é homem e mulher do perdão, da reconciliação. A obra que o Espírito Santo opera no mundo através de você é, por excelência, a obra da reconciliação. Irmã, irmão, nesses tempos de isolamento social, nesses tempos de conflito de convivência, que eu tenho escutado muita gente pedindo oração, os desafios que é conviver em casa, ficar 24 horas juntos, não é fácil. Pois é exatamente hoje, inclusive, um me dizia: padre, eu não poderia terminar a minha vida de esposo, de pai e filho, sem passar pelo que eu estou passando, convivendo com a minha família. No mesmo prédio, moramos no apartamento de baixo meu pai e minha mãe, no apartamento do meio eu com a esposa, no apartamento de cima 2 apartamentos, 2 filhos casados. E nós estamos convivendo muito. E eu não poderia terminar minha missão de pai sem esses dias e estas semanas de convivência, porque é a ocasião que Deus está me dando para eu fazer coisas que eu nunca imaginei que eu precisaria fazer. E mais grave, com lágrimas nos olhos, aquele pai diz, e que eu daria conta de realizar. E com lágrimas disse: devolver para nós, lá em casa, um ambiente razoável de diálogo e de perdão. Essa é a prova de que você tem o Espírito Santo. Esse é o sinal. Mais do que qualquer outro sinal. Se você arrepia, emociona, se você chora, se você canta e louva, isso é bom demais. É sinal do Espírito Santo? É também. Mas a marca, o carimbo do Divino Espírito Santo em você, do jeito que Jesus desejou a paz para os discípulos e mostrou as mãos e o lado, e eles se alegraram por verem o Senhor, também você mostra para o mundo que em você há um carimbo divino. Não é você mostrando as marcas dos pregos na sua mão e no lado, é você mostrando as marcas de perdão e reconciliação que o Espírito Santo te capacita e te qualifica para você operar nos ambientes em que você convive. Eu vou fazendo as contas e até me perco. Irmã, irmão, resolvamos de vez ser homem e mulher do perdão, da reconciliação. Aproveitemos a oportunidade que nós temos ainda de estar em casa, empurrados pela lei de proteção à nossa vida e sobretudo da vida dos mais frágeis e vulneráveis, obrigados ao isolamento em casa. Permitamos que esses dias sejam dias de isolamento e de reconciliação. Primeiro sinal, guardar o domingo. Segundo sinal, reunir-se em nome do Senhor. Terceiro sinal, Jesus é que dirige a oração. Quarto sinal, encontrando com Jesus, receber a paz e a alegria. Quinto sinal, ser enviado por Jesus para levar a paz no mundo.
Sexto sinal. Sétimo sinal. Recebeu o Espírito Santo, que capacita e qualifica para o perdão. Agora, acontece uma coisa curiosa. O relato do encontro da comunidade com um irmão que não veio na celebração de domingo, que não guarda domingo, que foi passear, que ficou com preguiça de ir à missa, Tomé. Veja, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Agora, de certa forma, se repetem aqueles 6 sinais. Anunciar. Vimos o Senhor é a obra mais importante da igreja. Não existe nenhuma obra mais importante para a igreja e para um cristão que participa da Santa Missa no domingo do que anunciar o encontro dele com o Senhor, o Kyrios. Quando nós fomos viver o ano sacerdotal com o Papa Bento XVI, o ano da fé, o ano sacerdotal, quando fomos viver o ano do jubileu com o Papa João Paulo II, esses 2 papas insistiram grandemente para que nós retomássemos a nossa relação fundante da nossa fé, retomássemos a nossa relação com o Senhor, o Kyrios, o ressuscitado. Que pena que a gente vai à missa para cumprir obrigação e não mais para encontrar-se com o Senhor, e para que depois, com quem eu me encontrar ao longo da semana, eu seja homem e mulher, portadores da mensagem: vimos o Senhor. Que pena. Ao receber esse anúncio, Tomé tem uma reação indignada. E se repete tudo de novo no texto. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Aí começa tudo de novo. Versículo 28. Começa tudo de novo. 8 dias depois, o domingo, dia do Senhor, encontravam-se os discípulos novamente reunidos, a reunião. Lembra dos 7 itens que eu elenquei? Agora se repete. 8 dias depois, o primeiro. Segundo, encontrar-se reunido em nome do Senhor. Novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, terceiro sinal, Jesus entrou e presidiu a reunião. Pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Jesus entra, põe-se no meio e preside a reunião. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, é isto. No domingo, no dia do Senhor, nós paramos tudo, nos reunimos em nome dEle, e Ele entra e Ele preside nossa reunião. A Eucaristia é a reunião por excelência, onde Ele preside nosso encontro com o Pai. O terceiro sinal, deseja de novo a paz esteja convosco. Aí desenrola as reações. Versículo 27. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Na primeira parte, diz que ele desejou a paz, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Aqui ele deseja a paz, estende a mão, mostra o lado e dá uma sacudida em Tomé. Não sejas incrédulo, mas fiel.
O contrário de crédulo de incrédulo é crédulo. O contrário de incrédulo é crédulo. Mas Jesus põe o contrário de incrédulo é membro fiel da comunidade. Porque a fé nunca está pronta na cabeça e no coração da gente. A fé é uma dinâmica permanente para a vida inteira. Mais do que dizer eu acredito em tudo, sei tudo, já aprendi tudo, e resumir a fé cristã em doutrina que você decora, o contrário de incrédulo é ser fiel, caminhante na vida da igreja, na vida da comunidade. Primeiro sinal, 8 dias depois. Segundo sinal, reunidos em nome do Senhor. Terceiro sinal, Jesus preside. Quarto sinal, a paz esteja convosco. Quinto sinal, a reação de Tomé. Tomé respondeu, versículo 28. Meu Senhor e meu Deus. Tomé teria a oportunidade de já estar com esse consolo desde segunda-feira da semana passada, quando os discípulos encontraram com ele e disse: vimos o Senhor. Tomé poderia ter professado: meu Senhor e meu Deus, mas passou uma semana inteira infeliz, porque não acreditou no testemunho da igreja. Na pregação que eu fiz o ano passado, no segundo domingo da Páscoa, que eu sugiro a você para ouvir no YouTube, ficou muito bem sequenciado a linha de raciocínio, e hoje eu estou fazendo de forma mais resumida, porque quero recorrer à primeira e à segunda leitura. Na pregação do ano passado eu dizia que existe dois tipos de peste, dois tipos de epidemia no cristianismo. A primeira epidemia é aqueles que Jesus sim, mas igreja não. Outros dizem, Deus sim, mas religião não. Para os homens e mulheres que professam a fé no Deus da Bíblia, é impossível Deus sim e religião não. Jesus sim e igreja não. Tomé precisa estar fiel na igreja para que alcance a maturidade de professar meu Senhor e meu Deus. E quando ele professa, Jesus, ao invés de dar um abraço empolgado, dá-lhe uma bronca. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste, Tomé. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E aqui está o sexto e o sétimo sinal. O quinto sinal é a reação com Jesus na comunidade. Tomé chega à compreensão de quem é o ressuscitado. Sexto sinal, acreditar. Acreditar. A fé é o fundamento da igreja. A fé é que funda a igreja. E o sétimo sinal, a Escritura. E termina exatamente como eu já meditei no início da pregação. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão inscritos neste livro. Mas esses foram escritos. Para que existe a Bíblia? A Bíblia existe para quê? Estes fatos, estes sinais foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Irmã, irmão, o que é ter a vida em seu nome? É ter o ouvido atento permanentemente à Escritura
ao que Deus fala na Escritura. Tome comigo a segunda leitura de hoje, da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 9. Está lá no finalzinho da Bíblia. Vai lá. Acha. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. É um hino cristológico, um louvor, que Pedro dirige a Deus, agradecendo a Deus por tudo que ele é testemunho. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, e pela ressurreição de Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. O que eu fiz a pergunta? E para que crendo tenhais a vida em seu nome. O que é ter a vida em seu nome? Responde o próprio Pedro que preside a igreja. Ele nos fez nascer de novo para a esperança viva. Ele nos fez nascer de novo para a esperança viva. O que é esta esperança viva? Essa esperança viva aponta para a gente para uma herança incorruptível, que não se murcha, não se mancha, nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Se tem uma coisa que eu tenho escutado, lido e ouvido nesses tempos, é o testemunho de gente que lutou a vida inteira para ter bens, e que nesses dias de epidemia, de coronavírus, descobriu que os bens materiais nem são tão importantes assim. Há aqueles que pensam que é a economia que decide, e há aqueles que pensam, não, é a vida que decide. A economia está a serviço da vida, e não a vida a serviço da economia. É a vida o centro, é a vida o centro, porque ela está destinada a uma herança incorruptível que não mancha, não se mancha nem murcha, e é reservada para nós no céu. Nós não somos operárias e operários da economia do mundo, e não somos obrigados a pôr a nossa vida em risco por causa da economia. Os que estão pondo a vida em risco, tendo que sair para fora de casa e trabalhar, estão pondo a própria vida em risco em função da vida da sua própria família, da vida do seu povo, da vida da sua nação, do seu país, da sua comunidade, da sua humanidade. Os que põem a vida em risco, como o próprio Cristo pôs a vida dele em risco em vista da vida de todos, porque a vida é o centro, e ela tem um destino, uma herança incorruptível, que não mancha nem murcha, e é reservada para nós no céu. Graças, versículo 5, graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação. Irmã, você não está guardada do coronavírus. Você não está guardada para a economia, para usufruir dos bens materiais que estão sendo acumulados, porque enquanto você está parada, seu dinheiro está rendendo. Você está guardada, vós fostes, graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação. Vós não fostes guardados do coronavírus.
porque não vamos morrer de coronavírus, se Deus quiser, mas morreremos, de qualquer modo morreremos, hoje, ou daqui 10 anos, ou daqui 30, ou 50, ou 80, morreremos, e o nosso fim não é dizer, tadinho, escondeu tanto do vírus, 2 meses depois teve um acidente e morreu. Nós não estamos guardados do coronavírus, do corona-19, nós estamos guardados para a salvação. Que salvação é esta? É a salvação, continuou o texto, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa das várias provações. Irmã, esta herança incorruptível, esta realidade de salvação para a qual você foi guardado, esta herança, ela te dá uma alegria indizível, embora por algum tempo fiquemos aflitos, por causa das várias provações. Cara, pega essas provações suas e põe essas provações no lugar que elas devem ficar. Pega essa aflição sua e põe essa aflição no lugar que ela deve ficar. Pegue suas provações e põe aos pés da cruz de Cristo. E diga a Ele, o Senhor é minha herança e minha taça. O Senhor é a porção da minha alegria. Versículo 7. Deste modo a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo. Pedro compara a provação que você passa na fé com uma provação do ouro perecível. É ouro, mas é perecível. Leve-o a uma altura forte de temperatura, ele derrete, ele vira outro tipo de metal, inclusive. Por favor, ele muda a natureza dele, dependendo da altíssima temperatura que for levado. Por favor, aflição e provação não deve decidir sua fé e sua vida. As aflições e provações fazem com que sua fé seja provada como verdadeira, mais preciosa do que ouro, mais preciosa do que a economia do país, do que a economia do planeta, mais preciosa do que a economia do mundo, mais preciosa do que a economia sua. Sua fé é mais preciosa do que a sua economia, do que o ouro, que é provado pelo fogo. A sua fé, provada pelas provações, pelas aflições, alcança louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Irmã, irmão, pelo amor de Deus, quando terminar essa pregação, no seu quarto, na varanda da sua casa, no seu quintal, dirija ao Senhor um louvor grandioso, glorifique o nome do Senhor e diga com toda a força e autoridade que a fé te dá. Diga a Ele, eu alcançarei louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Eu alcançarei louvor, honra e glória no dia da minha salvação, no dia que eu tomarei posse da minha herança, que é a vida em Deus eternamente. Eu alcançarei louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo, e não no dia da manifestação do crescimento do PIB do meu país. Agora preste atenção, Pedro corrigindo Tomé, o Tomé que existe em mim e em você. Pedro corrigindo o São Tomé que cada um de nós carrega dentro de nós.
Pedro diz assim: sem o ver ainda, sem ver Jesus Cristo, sem o ver ainda, nele acreditamos. Desculpe, sem ter visto o Senhor, vós o amais. Você não está vendo Jesus toda hora como Tomé viu e pôde enfiar o dedo, como aquela pintura de Caravaggio de 1599, fantástica, de Tomé enfiando o dedo na costela ferida e traspassada de Cristo. Tomé, esse São Tomé que eu mandei para vocês, enfiando o dedo no lado de Cristo, é Tomé olhando a costela, de onde é tirada a origem da mãe, da vida. O lado de Cristo sem a costela, como Adão, é o lado de Cristo de onde tirou a água e o sangue, de onde tirou a igreja no batismo, na Eucaristia. Contemple Tomé enfiando o dedo na costela do novo Adão, que é Cristo, ele que do seu lado traspassado fez gerar a sua esposa, a igreja, a sua herdeira, a comunidade dos seus fiéis. Sem ter visto, Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais. Obtereis aquilo que acreditais. O que acreditais? Infelizmente, muitos de nós que escutamos essa pregação, se eu passasse o microfone e perguntasse, e retomo a sequência do raciocínio de Pedro para que você não vá na minha linha de raciocínio, mas eu e você guiemo-nos pelo raciocínio do apóstolo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais. E eu pergunto, antes do texto falar, em que acreditais? Alguns dirão, eu acredito poderosamente que esse vírus vai ser vencido. Outros dirão, eu acredito que desse coronavírus e dessa pandemia a gente vai sair melhor, com mais coragem, e vai trabalhar mais, e vai recuperar a riqueza e os bens do mundo e do país. Eu acredito que eu vou sair vencido dessa e ainda vou fazer muitas viagens e passear muito e curtir muito a minha vida. Eu acredito que o Senhor vai poupar minha vida e minha família. Pois o apóstolo Pedro diz que isso tudo é ouro perecível. Pois obtereis aquilo em que acreditais. Acreditais em quê? A vossa salvação. Irmã, irmão, dois temas decisivos para a sobrevivência da fé em tempos de coronavírus. O primeiro tema é crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Crer que Jesus é o Cristo. O segundo tema fundamental, viver esta vida de fé em busca do que de mais importante Cristo tem a te dar, a salvação. Infelizmente, a teologia da prosperidade, que nem poderia ser chamado de teologia, mas o lixo que se prega em muitas igrejas, a apelação da igreja pela pregação
e uma pregação que dê resultado material e financeiro de dízimo e oferta. Que pena! Fez com que a igreja começasse a vender uma pregação que atrai as pessoas que venham para a igreja para que elas alcancem a graça de obter aquilo que acreditam. Você pergunta, em que você acredita? Eu acredito que eu não vim nesse mundo para pouco. Eu não acredito que eu vim nesse mundo só para ser pai e mãe, levar uma vida comum. Como eu tenho pena dessas pessoas que acham pouco ser pai e mãe, que acha pouco ser trabalhador, trabalhadora para sustentar a família, que acha pouco ser filha, filho para cuidar do pai e da mãe. Como eu tenho pena dessa gente. Obtereis aquilo em que acreditais, a salvação, a herança. Vós fostes guardados para a salvação, vós fostes guardados para a herança incorruptível, reservada para vós nos céus, reservada para vós nos céus, reservada para vós nos céus. Irmã, irmão, você vai pegar estas palavras fortes desta segunda leitura e vai trabalhar esta semana inteira meditando a sua relação com Jesus a partir daquilo que você acredita. Mas mais do que isso, você vai pedir com São Tomé para que Jesus aumente a sua fé na verdade que Cristo veio trazer, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele salva, que Ele tem você destinado para uma herança eterna, a salvação. Isso é o centro da fé. Assim a gente caminha, assim a gente enfrenta as aflições e as provações. Assim a gente passa por essas provações e sai enriquecido por uma fé que não se mancha nem murcha. Esta fé pintada e desenhada na primeira leitura, que eu vou deixar para você fazer em casa a sua leitura e rezar. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Reze, pedindo essas 4 colunas na sua vida. Os que haviam se convertido eram, primeiro, perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Segundo, perseverantes na comunhão fraterna. Terceiro, perseverantes na fração do pão. Quarto, perseverantes na oração. Curioso que a primeira perseverança dos convertidos é ouvir o ensinamento dos apóstolos. Primeiro. Segundo, comunhão fraterna. Essa comunhão que você está lutando por ela aí na sua casa. Essa comunhão que você está lutando, hoje um grupo da paróquia foi levar 26 cestas na periferia. Um monte de kit de higiene, muitos que ganhamos e levamos para uma periferia bem sofrida, para famílias em situações de muito. Essa comunhão fraterna, querer partilhar com quem precisa. Na fração do pão, que aqui se fala do pão eucarístico, do corpo e sangue de Cristo, que a gente não pode, mas faça a fração do pão, a comunhão espiritual e nas orações. 4 colunas da igreja: ouvir o ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e nas orações. Lá na frente, no versículo 44 diz assim: todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Essa é a mais importante definição do que é a economia. Economia
é o bem que a gente destina conforme a necessidade de cada um. O que decide meus bens? É a necessidade dos outros ou a minha ganância e a minha ambição? O que decide os seus bens? Os primeiros apóstolos pregavam e geravam convertidos que para eles a destinação dos bens era decidida. A economia era decidida a partir da necessidade de cada um. Se tem uma coisa bonita que o coronavírus trouxe, é a gente descobrir a importância do Estado, das autoridades públicas, da legislação, do judiciário, do Senado, da Câmara dos Deputados, dos governos do Estado. Olha a importância dos governos do Estado, das secretarias de Estado, dos municípios, dos prefeitos, das secretarias de saúde dos municípios. Nós estamos redescobrindo a importância da sociedade organizada, da democracia. Estamos descobrindo o papel e a responsabilidade de cada um. Arrume e providencie dinheiro, porque o povo não pode trabalhar, mas tem que viver. E os bens da pátria devem ser destinados àqueles que precisam. Vá, cadastre-se e pegue. Você é cidadã, é cidadão. É a necessidade de cada um que deve decidir os bens de uma nação, os bens do mundo. Amém. Eu quero te convidar agora para que você passe um longo tempo na presença de Jesus em oração. Longo tempo. Antes de você confessar a sua fé, professar a sua fé, você vai por um longo período fazer uma íntima oração com o Senhor. Tem uma música muito bonita, Belíssimo Esposo. Quem é que canta, André? Conhece? Comunidade Shalom. Que é inspirado no hino antigo do século IV. Eu peguei a letra. Se você tem a cruz, você vai tocar a cruz aí na sua casa. Se não tem a cruz, põe a sua mão dentro da Bíblia, que foi escrita para que você creia, e crendo você tenha vida. Você põe a mão na cruz ou a mão na Bíblia, e você vai rezar essa canção, que diz assim: beijo a tua cruz, que me lembra das minhas, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apaga o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És o meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Escute essa canção, reze, chore, ponha a mão sua dentro da Bíblia e agradeça, porque essa palavra foi escrita para que você creia. Agradeça, adore, se recorde com Tomé, Jesus puxando a mão de Tomé, enfiando o dedo de Tomé no seu lado traspassado, como Adão foi aberto o lado dele e tirado o osso da costela para formar Eva, do lado traspassado de Cristo foi aberto para tirar água e sangue para formar a sua esposa, a sua amada, a esposa do Senhor. Ame, adore, agradeça a Jesus pelo amor de esposo, pelo amor de noivo, pelo amor eterno de aliança
eterna que Ele selou com você no altar das provações da cruz, no altar das tribulações e aflições da cruz. Obrigado, Jesus. Beijo tua cruz, beijo teus cravos, tuas feridas, teu lado traspassado, de onde nasci. Beijo-te agradecido com São Tomé e confesso: meu Senhor, meu Deus, esposo de minha alma, eu te adoro, eu te amo e te ofereço a minha vida, que por ti foi salva. Amém. 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 Beijo-te, Jesus. Guarda-me na tua graça. Amém. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor.
revestiram-me de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer da tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor, chaga de amor, de amor. Depois de ouvir esta canção, você vai professar a sua fé. E eu te dou, no final, depois da sua oração pessoal, a bênção. Irmãs e irmãos, dirijo a você a bênção pascal, invocando sobre você a graça de Deus para te regenerar nessa relação de amor com o Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição de seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna nos céus. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Feliz semana. Permaneça em paz. Que o Senhor esteja sempre com você. Amém.